Meu nome é Marina e eu tenho 23 anos, eu sou estudante de naturologia e eu venho falar um pouco sobre como eu acredito que o processo de cura é uma coisa feita muito conscientemente e que tá tudo bem também, em certos momentos da nossa vida, a gente escolher não olhar para certos traumas. Todo mundo, infelizmente, já passou por um trauma ou uma grande perda na sua vida e é normal que essas situações tragam um grande sofrimento interno para nós. Mas eu acredito que o processo de cura, ele não se trata de uma situação específica em que aquilo aconteceu e você superar uma situação específica. Às vezes, acontece a situação específica, como uma perda, por exemplo, a gente sofre o processo de luto, mas o processo de cura não necessariamente é o processo de luto. Às vezes, o processo de cura, ele vem depois que o luto já acabou e que você percebe como aquela perda influencia no seu emocional hoje em dia, nos seus comportamentos, e você resolve olhar para aquilo. E no momento que você resolve olhar para aquilo, você percebe que aquela situação não é só aquela situação. São coisas que aconteceram durante toda a sua vida, que criaram padrões internos, e o processo de cura a gente escolhe olhar pra isso, e muitas vezes é muito doloroso, porque o nosso ego é questionado o tempo todo, muitas vezes pra gente de fato se curar, pra gente de fato mudar, a gente precisa aceitar erros nossos, aceitar nossa própria imperfeição, e muitas vezes também, enfim, é muito dolorido, né? A gente olhar pra certos sentimentos. Eu acho que em quantos momentos da nossa vida a gente não. Tem pessoas que dormem muito, pessoas que comem muito, pessoas que usam muitas drogas pra gente se esconder desse sentimento. Então, aí entra porque o processo de cura é feito de uma forma muito consciente. Porque ele é um processo. E ele acontece. Às vezes ele começa com a gente olhando pra aquela dor específica, mas a gente percebe que aquela dor, na verdade, está ligada a muitas outras dores. E a gente precisa ter muita disciplina pra entrar nesse processo. E não disciplina forçada, precisa ser algo que a gente realmente queira. E que a gente realmente entenda por que a gente quer que aquilo mude na nossa vida, ou por que a gente quer mudar. Porque como ele exige muito da gente, se a gente não tem muita certeza de que a gente quer passar por ele, qualquer dificuldade a gente vai fugir. E assim, entra outro ponto, que é como a gente também não é obrigado a querer lidar o tempo todo com nós mesmos, com as nossas questões comportamentais, com as nossas questões sentimentais. Às vezes a gente também não tá afim de lidar, às vezes a gente tá passando por outro momento da nossa vida, a gente tá precisando focar em outras coisas, como num trabalho, num relacionamento, na faculdade ou algo assim. E talvez não seja o momento de olhar pra isso. E também tudo bem. Tudo bem a gente não tá num momento da nossa vida onde a gente tá olhando pros nossos traumas, onde a gente tá procurando, é sempre importante a gente procurar amadurecer, mas não necessariamente olhando o tempo todo pros nossos defeitos, olhando o tempo todo pras nossas dores, e tá tudo bem também. É claro que a gente não pode se esconder da realidade de que a gente precisa trabalhar certas coisas. Todos precisamos trabalhar certas coisas, e eu acredito que é necessário pra todo mundo, em alguns momentos da vida, a gente se olhar sim, se enxergar sim, fazer uma terapia. Mas não em todos os momentos, porque é um processo desgastante. E também, para no momento em que a gente decidir conscientemente passar por ele, a gente estar preparado e a gente entender o valor dele, e entender que a gente pode focar nele naquele momento. Mas que também ninguém é perfeito e ninguém passa ileso dessa vida. Então todos passamos por traumas, todos passamos por aflições, questões, perdas e padrões que atrapalham a gente na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Então todo mundo, não existe isso do eu não preciso de fazer terapia. Talvez esse não seja de fato o seu momento de fazer terapia. Talvez porque você não queira, e aí não vai adiantar nada fazer, ou talvez porque o seu foco esteja em outra coisa, mas em algum momento da sua vida, você vai precisar escolher a cura. Porque se você não escolher a cura, dificilmente você vai conseguir mudar padrões internos. Se você não sente a dor, é difícil transformá-la em algo melhor. E por isso que eu não acredito que exista ou a gente precisa fazer terapia em todos os momentos da nossa vida, porque senão a gente não vai conseguir lidar com a vida, e nem do tipo assim, eu nunca preciso de uma terapia, porque eu consigo lidar comigo mesmo, eu consigo lidar com o mundo. Nenhum nem outro existe. São momentos. Tem momentos que a gente vai precisar fazer uma terapia. Tem momentos que a gente vai escolher fazer uma terapia. Tem momentos que a gente não vai precisar e também não vai escolher. E tá tudo bem.